Boa noite, graça e paz, amém? Você está feliz? Tinha uma música dizendo assim, aquele que está feliz, diga amém. Cantava muito isso. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler o texto de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Esse texto tão famoso, tão conhecido por todos nós, que fala sobre o Pentecostes, sobre o derramamento do Espírito, e eu quero refletir com você nessa noite, mais uma vez, sobre esse texto. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, só para eu ter uma noção. Quem esteve aqui algum dia da conferência? Levanta a mão, fazendo favor. Então, vamos fazer o contrário, que a resposta não ficou confusa. Quem não veio nem um dia? Você perdeu, hein? Você deu mole porque foi uma bênção. Mas hoje você está aqui, eu creio que Deus vai falar ao seu coração e vai ser bênção, amém? O texto diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Meus irmãos, esses últimos dias nós falamos sobre quem era o Espírito Santo, nós falamos sobre a obra do Espírito Santo no nosso coração. Ontem nós falamos que o Espírito Santo é um amigo que sempre está conosco. Hoje o Lucas disse para nós aqui pela manhã que a igreja precisa desesperadamente do agir do Espírito Santo para continuar caminhando. Na sexta-feira o pastor Meis trouxe uma palavra para nós, que é somente o Espírito que pode transformar corações, é somente o Espírito que nos prepara para a pregação do Evangelho, é somente o Espírito que nos envia. Nós lemos o texto de Lucas 4, que diz que ele me ungiu para pregar libertação. Esse texto é o texto onde Jesus está no templo, e ele diz que, eu vou ler o texto, a primeira parte do texto que não está na nossa leitura diária. O texto no capítulo 4, versículo 14 de Lucas, diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e num dia de sábado, ele entrou na sinagoga. Como era de seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao seu assistente e assentou-se. Nas sinagogas todos tinham os olhos fitos nele. E eles pensaram: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. O texto que nós acabamos de ler, e foi tema do congresso, mostra aquilo que é a missão de Jesus. Ele pregou libertação, ele recuperou a vista dos cegos, ele curou as pessoas, e ele veio para proclamar o ano da graça do Senhor, aquele momento que Deus marcou na história, um momento muito específico. Mas hoje eu quero falar com você, à luz desse texto de Atos 2 que nós lemos, de um momento que foi marcado na história. Um momento que, de repente, depois de 50 dias da ida de Jesus aos céus, 50 dias depois, então, o Espírito Santo, na sua agenda, ele marca esse encontro com a humanidade. O Pentecostes nada mais é que o derramamento do Espírito para toda a igreja de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos esse derramado Espírito algumas vezes em algumas pessoas. Nós vemos Davi, por exemplo, dizendo: Senhor, não retire de mim o seu
Espírito, ou seja, o Espírito já existia. A Bíblia diz em Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas na criação, mas agora no Pentecostes, o Espírito começa a ser derramado a toda a igreja, e nós vamos ver, aprender aqui nesse texto. E hoje eu quero falar com você sobre esse mover de Deus, esse mover do Espírito que fez nesse tempo do Pentecostes, mas que ele ainda atua no nosso coração. Você crê nisso? Olha, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos tudo colocar na nossa agenda. Eu confesso que eu coloco tudo na minha agenda do telefone, o pastor Antônio fala comigo assim, Igor, nós vamos fazer isso dia tal. Eu corro lá, coloco na minha agenda do telefone, porque senão eu vou esquecer. Eu anoto, e mesmo assim, muitas das vezes, eu acabo me esquecendo. Nós estamos tão envolvidos em tantas coisas todos os dias, nós estamos envolvidos em tantas atividades na nossa semana, que muitas das vezes a gente se enrola com as coisas que nós arrumamos para nós mesmos. Parece que nós estamos afogando em tantos afazeres. Eu penso que os discípulos, neste momento do capítulo 2 de Atos, eles estavam envolvidos num tempo muito cheio de coisa para fazer. Porque, pense comigo, Jesus tinha morrido e ido aos céus. Ao mesmo tempo que Jesus não caminhava com eles agora no ministério, eles deviam pensar assim, cara, mas e agora? A gente não vai fazer mais nada? Será que a gente tem que pregar? Não tem que fazer? O que tem que fazer ou não? Aí o texto diz que no dia do Pentecostes, todos eles estavam o quê? Reunidos num só lugar. E então, esse evento irrepetível acontece. E o texto diz para nós 3 coisas, porque talvez para mim e para você, que nós somos um pouco mais frios ao ler o texto, um pouco mais céticos, a gente pode pensar assim, quem diz que realmente o Espírito desceu? Eu não posso acreditar na Bíblia, eu não posso acreditar que veio do céu. O texto diz assim, todos ficaram, versículo 2, vamos ler comigo ali. De repente veio do céu um som. Som a gente escuta pelo ouvido, claramente, mas não é coisa só da nossa cabeça. Depois o texto diz que como um vento muito forte, encheu a casa que estavam sentados. E eles viram que isso pareciam línguas de fogo. Veio um som, um vento muito forte e uma língua de fogo. Eu acredito que o momento de Pentecostes é como se estivesse todo mundo reunido agora aqui e de repente houve um grande estrondo e um grande vento. Você já passou por isso? Aqui você já participou de algum momento da igreja que choveu tanto, apagou a luz, deu raio, deu trovão? Você já participou por isso? Eu lembro de uma vez que eu era adolescente, meu pastor me colocou para pregar numa quarta-feira. E eu fui para a igreja e estava começando a dar aquele tempo de chuva, né? Quando eu cheguei na igreja, começou o culto, começou uma tempestade que arrancava a telha da nossa igreja, dava raio caindo, apagou a luz, e o pastor ainda para tranquilizar a gente falava assim, vai ver que hoje é o dia que o Senhor vai voltar. Eu pensava assim, ai meu Deus do céu, agora o Senhor vai perdoando todos os meus pecados em nome de Jesus, pelo amor de Deus. E eu pensava assim depois, será que é porque eu fiz alguma coisa? Porque logo no dia que eu ia pregar, Jesus vai voltar, e um negócio assim, de repente, e tinha trovão, tinha água, tinha tudo, e meu pastor, em vez de acalmar a gente, ele deu uma animada, todo mundo saiu de lá mais crente, todo mundo perdoado dos pecados, todo mundo confessou tudo, todo mundo voltou para casa muito assustado. Mas eu imagino que esse tempo do Pentecostes devia ser assim. O texto diz que tem um som, um vento muito forte e uma língua de fogo. Nós precisamos entender, meus irmãos, de uma vez por todas, que o Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre a igreja de Cristo. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja de Cristo, todos nós podemos ter acesso à pessoa de Jesus Cristo e do seu Espírito. Nós não precisamos entender que nós precisamos criar um mecanismo para que o Espírito venha até nós, nós não precisamos pagar nada a ninguém, nós não precisamos fazer oferenda nenhuma, nós não precisamos entregar nada, pagar nada, comprar lenço, comprar nada, porque o Espírito de Deus já veio à sua igreja. O Espírito de Deus já está disponível no Pentecostes. Todos nós, a igreja de Cristo já foi arrebanhada pelo Espírito de Deus. E agora nós precisamos crer que esse Espírito de Deus, esse mover sobrenatural de Deus, ainda não acabou nos dias de hoje. Tem gente que acredita que o Espírito se moveu uma época atrás e hoje ele não se move mais. Tem gente que acredita que o Espírito curava um tempo atrás e hoje não acontece mais.
Tem gente que crê que o Espírito falava um tempo atrás, mas hoje isso não acontece. Mas o texto diz para nós que quando eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito. Todos, os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, as crianças, não há ninguém que não ficou cheio do Espírito. Nós vamos ver que depois tem uma certa parte do povo que eles ficarão fora desse mover do Espírito, e eu vou explicar melhor. Mas o Espírito Santo ainda balança com vento os nossos corações, o Espírito Santo ainda queima dentro de nós, e o Espírito Santo ainda muda os nossos ouvidos para que nós possamos, a partir de hoje, ouvir aquilo que Cristo tem para nós. Você precisa crer nisso. Sabe por quê? Porque toda vez que nós vivemos debaixo da autoridade do Espírito, a nossa vida é melhor. A Bíblia diz para nós que Deus tem planos de paz e planos de bem, planos de nos fazer prosperar. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e o quê? E nada vai me faltar. A Bíblia diz também que os lírios do campo são vestidos pelo Senhor, e nós podemos acreditar que Deus cuida de nós, porque Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida das flores. A Bíblia diz que é para a gente olhar para o monte, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem da onde? Vem do Senhor que fez o quê? Os céus e a terra. Tudo que diz respeito às nossas vidas e que muitas vezes nos embola na nossa vida tem a ver com provisão. Eu preguei isso aqui quinta-feira passada. Quem veio no culto lembra. Tudo que nós às vezes nos ficamos preocupados. A gente fica preocupado se daqui 6 meses a gente vai ter o que vestir. A gente fica preocupado se daqui 6 meses a gente vai ter uma casa. A gente vai ter preocupado se daqui 1 ano a gente vai conseguir comprar um carro. A gente fica preocupado com a situação do país e se eu vou continuar tendo meu emprego. Tudo está relacionado ao quê? A provisão. Mas a Bíblia diz que aquele que está firmado no Senhor nunca viu um justo mendigar um pão e nem a sua descendência passar fome. A Bíblia ainda diz que 1000 poderão cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso não é palavra, frase de efeito, mas isso é a certeza que o Deus que se chama Emanuel, que é Deus conosco, sempre estará conosco. A Bíblia diz, Jesus diz que Ele mesmo nos deixaria o outro, o conselheiro, o consolador, o outro da parte dele mesmo, para que nós não ficamos órfãos. Você precisa crer que não tem nada na sua vida que não esteja debaixo da autoridade do Espírito Santo. Você precisa crer que não tem nada no seu coração que Jesus não conheça, e não tem nada nas nossas vidas que Deus não possa resolver por nós. Nós precisamos entender, meus irmãos, que muitos de nós, no nosso meio, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso jeito de viver, não entenderão o mover do Espírito. Olha, tem hora que eu penso assim, eu sou crente há muitos anos, mas tem hora que eu penso assim, os crentes são meio malucos mesmo. Fala sério, você nunca pensou isso não? Sabe por quê? Porque evangelizar domingo, 3 horas da tarde, sabendo que segunda-feira você vai trabalhar, debaixo do sol quente, pensa só, pensa bem. Nós fizemos uma ação de colar balão pelo bairro aqui. Que hora que nós chegamos aqui? 6 horas da manhã no domingo. 6 horas da manhã. Para quê? Para colar balão. E ainda passou uma turma e levou todos os balões embora. Aí daqui a pouco volta um amigo de Deus, né? Aquele era amigo. E pediu para que as crianças deixassem todos os balões. E volta colando os balões de novo. Tem coisa que nós fazemos, se desgastamos, ligamos para vamos no PG, vem na conferência, frita pastel, corre, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque o Espírito de Deus está se movendo em nós. A Bíblia diz que existe uma luta constante entre a carne e o Espírito. Nós precisamos entender que, às vezes, não é por nossa força que nós vamos fazer a coisa, mas é pelo Espírito que nos fortalece, é o Espírito que nos vivifica. Porque se depender de nós, meus irmãos, a Bíblia diz no livro de Romanos, que nenhum homem, ninguém quer buscar o Senhor. Mas nós precisamos entender que Deus tem algo conosco, Deus tem algo comigo, Deus tem algo com você, e o Espírito Santo já foi derramado. Quero convidar você a ler o texto, versículo 12. O versículo 12 diz assim: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Tem 3 reações para mim ao ler essa parte do texto que o povo vê o evento do Pentecostes. Pare para pensar.
50 dias depois da ida de Jesus aos céus. 50 dias depois, os discípulos reunidos num só lugar, com uma grande multidão. 50 dias depois, com aquela expectativa da volta do Messias, dos milagres que aconteceram. Então um forte barulho cai do céu, uma forte estrondo, o povo ouve alguma coisa, tem língua de fogo, cada um ouve no seu próprio idioma aquilo que está sendo pregado, mas o texto diz assim, olha, o que significa isso? Esse pessoal bebeu alguma coisa. Em primeiro lugar, no versículo 2, no versículo 7, diz assim, atônitos, maravilhados, ele diz, acaso não são galileus? Os galileus eram recebidos com preconceito em Jerusalém. Eram pessoas de segunda classe para muitos daqueles judeus. E muitos de nós tratamos aqueles que são crentes, ou tratamos os evangélicos com preconceito. Você já percebeu que às vezes você fica até sem graça de dizer para alguém que você crê em Jesus? Você já passou por isso? Às vezes, você é crente? Sou crente. Você não sabe nem se responde sim ou não. Uma vez eu estava na rua com a Clarissa, de mão dada, alguém gritou assim, ô profeta! Aí eu falei, ai meu Deus, será que sou eu? E do jeito que estava, eu fiquei. A pessoa gritou de novo, ô profeta! Eu falei, é eu mesmo, Clarissa, tem jeito não. Não tem ninguém aqui, não tinha ninguém perto. Eu olhei para trás e ela falou, você que é o profeta? Eu fiquei assim, eu não sei se eu respondo se sim ou que não. Mas eu falei, eu acho que o profeta deve ser eu mesmo, eu estou cumprindo o profetismo, pregando, deve ser eu. Aí eu falei, não, minha senhora, ela falou assim, eu já te vi pregar na internet. Eu falei, ai meu pai, aonde, minha senhora? Lá naquela igreja verde, lá em Irajá. Lá naquela igreja verde de Irajá. O senhor que é o profeta. Eu falei assim, amém, Deus abençoe e tal. Só foi isso, foi embora. Mas às vezes nós somos colocados em certa situação que as pessoas têm preconceito conosco e nós temos medo de dizer que nós temos o Espírito Santo. Nós temos medo de compartilhar aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu sempre digo aqui, a melhor maneira que nós podemos pregar para os outros não é contar teologia, não é contar aquilo que o Flamengo fez hoje, não é contar nada disso, mas é contar aquilo que Deus fez no meu coração e a partir disso eu tenho uma nova vida. Tem melhor pregação do que você contar aquilo que Jesus fez dentro de você? Ô fulano, você não sabe o que aconteceu? Eu fui nessa conferência, e como é que foi? Foi uma bênção. Rapaz, eu tive um encontro com Jesus, Jesus falou no meu coração, eu vivia de um jeito, e agora eu vivo de outro jeito. Isso é a conversão. Eu antes fazia isso, eu não quero fazer mais isso não. Eu não quero fazer porque eu fui tocado pelo Senhor e agora eu estou vivendo uma nova vida. Será que nós precisamos ter preconceito em ter um encontro com aquele que nos criou? O texto também diz, no versículo 12, que eles ficaram atônitos e perplexos e perguntavam o que era isso. Muitos de nós estamos vivendo um ambiente de ceticismo. Muitos de nós estamos vendo as pessoas sendo cheias do Espírito, as pessoas sendo impactadas, as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo transformadas, e nós não cremos na atuação do Espírito. Muitos de nós ficamos céticos. O derramamento do Espírito traz clareza aos discípulos que Cristo estava ali, mas ele turva a mente daqueles que são céticos. Nós podemos viver em grande glória com o Senhor, em graça todos os dias, e tem gente que vai olhar para nós e não vai entender absolutamente nada. Eles ficaram atônitos, ansiosos, não porque eles tinham acabado de encontrar Deus. Eu confesso que toda vez que eu leio esse texto de Atos, eu fico pensando, como é que será que eu ficaria no Pentecostes? Depois de um estrondo, de um vento, de um barulho? Porque eu gosto de silêncio, gosto de tranquilidade. Tenho uma certa dificuldade com muito barulho. Eu ia ficar pensando que alguém estourou alguma coisa, que alguém fez alguma coisa, que alguém fez aquilo, o vento, talvez eu pudesse ser um dos que ficaria atônitos e perplexos. Mas o texto diz que eles não ficaram perplexos porque encontraram a Deus, mas porque eles precisavam de uma explicação. Nós precisamos olhar para o nosso coração, gente. Porque toda vez que você quer explicação demais, às vezes isso aponta para um pouco de orgulho que existe dentro de você. Porque você tem que explicar tudo. Você precisa de resposta para tudo. Você acha que você sabe tudo. Você acredita que só você pode ter o conhecimento de todas as coisas. Que se ninguém der uma resolução para o seu problema, você não acredita.
Mas a Bíblia diz que o Espírito, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 13, outros ainda estavam dizendo: eles beberam vinho demais, zombando. Às vezes o Espírito vem, se derrama, as coisas vão acontecendo e a gente fica cético, a gente zomba e a gente fica com os nossos preconceitos. Nós precisamos entender que muitos de nós não vamos entender o mover de Deus. Muitos de nós. Muitos de nós não vamos entender na totalidade o que Deus está fazendo na vida do outro. Mas aquilo que nós fomos chamados a fazer é crer em Jesus como um único e suficiente Salvador. Crer é viver em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você precisa crer que Deus está movendo ainda. Nada do que nós possamos viver, nem na política, nem no nosso campo mundano, nem os nossos patrões, nem as nossas escolas, nada transformará o mundo, a não ser que Deus continue movendo a sua igreja, e nós, pela fé, creiamos que Deus está aqui, e que nós vamos incendiar o nosso bairro, nós vamos consertar, vamos abençoar as nações, porque Jesus está vivo, reina para todos sempre, e o Espírito já foi derramado. Se nós não cremos que o Espírito já foi derramado, mas o Espírito não foi derramado no outro, mas foi derramado em mim, e por isso eu sou uma nova criatura, eu preciso viver de um outro jeito, nós nunca vamos entender aquilo que Deus vai fazer. O versículo 17, eu quero te chamar a atenção para ele também, vai aparecer aí na tela. Diz assim: nos últimos dias, diz Deus. Quem disse? Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. Esse é um texto que está falando da profecia de Joel, do profeta Joel. Esse é um texto que muitos de nós, às vezes, ficamos com muitas dúvidas. O que é sangue, fumaça e nuvem? Meus irmãos, mas o que mais importa nesse texto não é como será, mas é o que foi afirmado para nós. Não é se vai ser hoje, vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã, mas é que a palavra de Deus nos promete que Deus derramará o teu Espírito sobre todos os povos. O texto diz que é sobre os filhos e as filhas, homem, mulher, sobre os jovens, sobre os idosos. Todos serão cheios do Espírito. Todos estarão debaixo do derramamento do Espírito. Todos estarão debaixo da cruz de Cristo, porque não é possível estar cheio do Espírito sem estar junto ao de Jesus. Não tem como portar o Espírito se você não carregar a sua cruz. Olha, eu queria que você pensasse. Eu vou ler um dado aqui. Em 1970, o continente tinha 17 milhões de cristãos, com mais de 200 milhões, e depois, em 2015, nós temos mais de 200 milhões em 2015. As maiores congregações estão na Coreia do Sul, na Filipinas, onde tem milhares e milhares de igrejas. Nós estamos vendo, pelo noticiário, que o Afeganistão está passando por um momento muito conturbado por causa da sua política e por causa do extremismo religioso. Certo? Amém? Todo mundo está por dentro disso. A gente viu aquele menino que tentou segurar na alça do avião do lado de fora e acabou se despencando lá de cima. Todos nós ficamos muito chocados com isso. Mas não é de hoje que nós ouvimos relatos de nossos missionários do Oriente Médio, que mesmo que o Evangelho não chegue nesse lugar de forma física, foi um missionário lá, muitos árabes têm entregado a sua vida ao Senhor, porque eles estão sonhando com Jesus. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é relatos de diversos missionários.
Eu já contei para vocês, e vou contar bem rapidamente, que um dia desse a gente participou de um congresso, de congresso dos jovens, a liderança dos jovens, e lá estava falando sobre um aplicativo de mensagem e de chamada de vídeo. Não tem quando você liga para o Zap aí para a pessoa, para você ver? Então, aí eu liguei lá para a pessoa, entrei no tal aplicativo. Eu caí na Índia, caí nas Filipinas e caí num outro lugar lá. Tudo tinha que falar inglês. Eu estava querendo treinar meu inglês, que não é lá essas coisas mesmo. Eu falei assim, tô aqui mesmo. O cara nunca vai me ver na vida, eu vou pregar para esse cara mesmo. Já estão aqui, eu estou assim, Jesus vai salvar você e pronto. E ele não entendendo nada e pronto, aquela coisa toda. Eu conversei com 3 pessoas. 3. Um é do... O Robinho, eu esqueci o nome dele, eu não sei de onde ele é mais. Eu conversei com 3 pessoas. Um da Índia, um da Filipinas e de um outro lugar. O da Filipinas, enquanto eu pregava para ele, chorava como nunca. Você acha que eu vou falar com esse menino de novo? Nunca. Porque o aplicativo roda e cai em qualquer pessoa. Eu não lembro o nome dele, eu não sei onde ele mora, mas enquanto eu falava de Jesus para ele, ele chorava do outro lado do mundo. Eu falei para um menino da Índia, ele nunca tinha pegado num texto bíblico, nunca leu a Bíblia, nunca leu Mateus, não sabe que Mateus começa com genealogia, não sabe que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não sabe nada disso. Mas eu peguei o WhatsApp dele e troca mensagem para lá e para cá, ele me mandou um dia desse. Ô Igor, eu baixei o aplicativo da Bíblia em inglês no meu celular e comecei a ler o livro de Mateus. As pessoas precisam entender que nós, como igreja, precisamos entender que nós precisamos apenas pregar o Evangelho. As pessoas querem ouvir desse Evangelho. Sabe por que as pessoas querem ouvir? Porque o Evangelho diz que ele é uma boa notícia. E de má notícia nós já estamos cheios. Você entra no Jornal Nacional, é má notícia. Você entra na internet, é má notícia. Você entra na outra, é má notícia. Você entra não sei o que, é má notícia. Você entra não sei o que. Você precisa de uma boa notícia. E a boa notícia é que você é pecador, você é digno do inferno, mas por causa da graça de Jesus, por causa da misericórdia, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e agora você tem uma morada eterna com Ele. Isso é a boa notícia do Evangelho. E o texto vai dizer para nós que no versículo 32, dá um pulo aí com a sua Bíblia, estou correndo um pouco aqui, para dar tempo, vamos ler esse texto. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato, louvado seja Deus. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Versículo 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou, o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos com estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Cristo é o Senhor e Salvador sobre todas as coisas. Sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida familiar, sobre a nossa saúde, sobre a nossa casa, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos. Cristo é Senhor e Salvador sobre todas as coisas. Cristo reina e governa para todo sempre. Os povos se abalam, aos muros acontece tudo, acontece as coisas no Afeganistão, mas Cristo está à direita de Deus Pai, governando o tempo todo. O livro de Apocalipse, no capítulo 22, vai nos dizer que há um rio que corre no trono de Deus, e que lá nessa morada celestial, que um dia Jesus disse que Ele voltaria para buscar a sua igreja, nós viveremos num outro ambiente, mas só viverá num outro ambiente, só conseguirá viver perto da graça. Ontem o Lucas, o seminarista de Irajá, falou uma coisa aqui. Quando nós falamos que alguém é desgraçado, essa pessoa nós estamos dizendo que essa pessoa está sem o quê? Sem a graça. E ele falou que tem que tomar cuidado para não falar esse tipo de palavra com ninguém. E nós precisamos tomar cuidado mesmo, porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho
para morrer no nosso lugar e para todos os homens, para que todos os homens possam ser alcançados pelo quê? Pela graça. E é por causa da graça que nós somos salvos. Você crê nisso? Você crê que você é perdoado pelo Senhor, que você tem as suas dificuldades, mas Deus ainda ama você, Deus ainda tem um plano para você, Deus e o Espírito Santo quer guiar a sua vida, para que você consiga viver plenitude de vida, porque Ele te ama. Olha, não tem o que a gente faça que vai nos afastar do amor de Deus, é isso que o apóstolo Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nada poderá nos afastar do quê? Do amor de Deus, nem principados, nem potestades, nada. Ah, pastor, eu pequei hoje, peça perdão, porque Deus te perdoará e você estará junto ao Senhor novamente. O versículo 38 diz assim, 38 de Atos 2, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E o que acontece depois? E receberão o dom do Espírito Santo, pois é promessa para vocês e para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Arrependam-se. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos, como igreja, entender que a igreja precisa se arrepender dos seus pecados. Meus irmãos, eu tenho muitos pecados, muitos. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizendo assim, olha, se a igreja soubesse o quanto os pregadores têm pecado, elas não nos ouviriam. E é verdade. Porque de vez em quando a gente pensa mal dos irmãos. É ou não é? Eu vou contar um pecado aqui. Eu tenho uma dificuldade de dirigir nesse trânsito do Rio de Janeiro, que não é brincadeira não. Porque tem um pessoal que entra sem dar seta, vem buzinando na orelha da gente, vem cheirando a gente, arruma uma confusão danada. O que é isso? A gente tem hora que tem que pedir a Deus para não sair da graça, é ou não é? Eu vou contar uma história que eu já estou caminhando para o final, e eu já contei ela aqui, mas talvez você que está aqui não saiba. O pecado faz que a gente se torne aquilo que Deus não sonhou para nós. De certo modo, a Clarissa está ali, a família toda, então eu fico até com medo de falar. De certo modo, eu sou uma pessoa contida, é ou não é? Amém? Amém, louvado seja Deus. Eu não sou uma pessoa que grita com as outras, eu sou uma pessoa contida. Eu estava vindo para a igreja pregar, um dia, e eu estava cantando aquela música que nós cantamos aqui ontem, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? E tá eu cantando, louvando o Senhor, vou pregar daqui a pouco, Deus vai abençoar, glória a Deus, aleluia, pronto. Aí vem um abençoadinho, dirigindo do meu lado, fazendo graça, e joga para o meu lado e joga. E eu estou assim, caramba, vai bater em mim aqui, gente. E joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro. Eu fiquei, de certa maneira, lá pelas tantas, muito impaciente. Eu falei assim, se é para correr, nós vamos correr então. Pior que minha mãe está vendo lá, depois ela vai me mandar mensagem. Se é para correr, nós vamos correr então. E então eu consegui, pela graça de Deus, e o poçante do Cieninha, não foi pela graça não, é verdade. Pelo pecado que habita em mim, e pelo motor do Siena, eu passei ele e pensei assim, não, agora sim. E o que eu pensei? Não bastava somente eu fazer isso. Eu quis olhar para dentro, do carro do colega. Aí eu olhei, só que eu esqueci que tem carro na frente, né? Enquanto eu olhei para trás, o carro da frente brecou, deu aquela encostadinha de leve. Aí deu aquele gelo, você não sabe quem vai descer do outro lado, o carro que estava do lado, passou direto, e eu fiquei ali, com o carro batido, tendo que falar com a pessoa que está na minha frente. Boa tarde, senhor. Opa. Machucou não, só vi a cabeça dele fazendo assim, ó. Machucou não, o carro não deu nada, mas eu saí de lá e vim embora mais gelado um pouco, cheguei aqui na igreja meio com o coração disparado, depois o Espírito falou comigo assim, isso tudo aconteceu por causa do seu pecado, isso tudo aconteceu porque você estava irado com a pessoa. Sabe por quê? Porque eu não sei se aquele cara que estava lá
Ele era ruim de roda mesmo. Porque a pessoa que não sabe dirigir, ela não sabe dirigir, gente. Ela não vai aprender porque eu estou achando ruim com ela. Eu não sei se a pessoa que estava lá estava dirigindo daquele jeito porque ela tinha alguém dentro do carro que estava passando mal. Eu não sei se era um senhor com pouca visão e que ele não estava enxergando o espaço dele e fazendo assim para um lado e para o outro. Eu não vi. Eu não sabia de nada. Mas eu do lado de cá me enchi de ira e de pecado e então acabou acontecendo o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer para você é que se a igreja de Jesus, e a igreja sou eu e você, se arrepender do seu pecado, se a igreja de Jesus dobrar o seu joelho, se a igreja de Jesus confiar que Cristo é o único e suficiente Salvador para as nossas vidas, não Salvador somente para que nós possamos ir para o céu, mas para que a nossa vida aqui seja governada por Ele, nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas. Eu não sei quantos de vocês estão aqui, já entregaram o coração ao Senhor em um momento específico e se lembram disso. Mas eu me lembro de algumas vezes que na minha adolescência que eu tomei essa decisão. Porque eu tomei essa decisão algumas vezes. Tinha apelo, eu ia. Tinha outro apelo, eu ia de novo. E tinha outro apelo, eu ia de novo também. O pessoal já não sabia se eu estava com problema, se eu estava me convertendo, se eu estava voltando para Jesus, mas eu ia em tudo. Mas o que importa é que um dia eu era pecador e agora estou salvo em Cristo Jesus. Não por minha causa, não por causa das obras, não porque eu sou merecedor, não porque eu sou bonito, não porque nada disso, mas simplesmente porque Jesus é aquele que salva os pecadores. Hoje nós temos aqui todo tipo de gente, todo tipo de cor, todo tipo de cabelo, todo tipo de formato de corpo, mas uma coisa aqui está igual para todos nós: todos nós somos pecadores, e sem Jesus nós estamos afastados da graça de Deus, sem Jesus nós estamos longe da graça de Deus. O versículo 38 e o 39 diz que é a promessa de Deus que quem se arrepender receberá o dom do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo, porque eu fui criado para servir ao Senhor. Nós cantamos aqui durante a conferência, num dos dias, é uma música que diz que se as estrelas te adoram, eu também te adoro. Se as pedras clamam a ti, eu também quero clamar. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus tem um plano para nós. Pastor, não sei qual é o meu plano, não sei qual é o meu projeto, eu não sei nada disso. Em primeiro lugar, Deus quer te convencer do seu pecado. Deus quer que você olhe para você, veja que não há nada de bom dentro do seu coração e que você precisa de regeneração em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Deus quer nos dar uma nova vida em Cristo. Eis que todas as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O livro de Isaías diz para nós que eis que estou fazendo uma coisa nova, eis que eu estou abrindo um caminho no meio do deserto e colocando o rio no ermo. Ou seja, Deus está abrindo aonde não tem porta, uma porta. Deus está abrindo uma janela onde não tem janela. Mas Deus quer o meu e o seu coração para que nós podemos servir a Ele, porque nós fomos criados para isso. Talvez dentro de mim e de você hoje tenha preconceito. O pastor está gritando hoje, não grita. Não gostou da mensagem, não gostou do louvor, tem zombaria, tem ceticismo. Mas a verdade é que isso tudo não passa do orgulho do nosso coração e do nosso pecado. Eu queria orar com você. Queria te convidar a ficar de pé. Só um momento, nós vamos orar. E eu queria que você fizesse uma análise de você mesmo. Olhasse para os seus pecados. Você fala mal do irmão, você quer matar alguém, você está cobiçando algo do próximo. Todos nós temos pecados, a gula, tudo, todos nós. Se você olhar para dentro de você, você encontrará pecado. Mas hoje eu quis fazer um desafio. Em primeiro lugar, você que está aqui
ainda não tomou uma decisão pública com o Senhor e quer fazer isso nessa noite, eu queria te convidar que você fizesse um sinal com as suas mãos. Pastor, o que é isso? Eu estou falando assim, ó, eu me considero pecador, Igor. Eu estou cheio de pecado e eu preciso da ajuda do Senhor para que eu tenha uma nova vida. Eu queria falar com você para que você fizesse um sinal com as suas mãos e eu queria orar com você. Talvez que você não tomou essa decisão ainda, mas eu queria orar com você também que está aqui dentro da igreja, está aqui dentro da igreja há muito tempo, parece que adormeceu, parece que não tem um espírito dentro de você, não tem vontade para fazer nada, está vivendo uma vida de preguiça. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. As nossas fraquezas são fortalecidas pelo Senhor. As nossas doenças e as nossas dificuldades são usadas por Cristo para curar outras pessoas. Eu queria orar com você também. E você não precisa fazer o sinal, mas eu queria que você orasse junto comigo nessa noite, arrependendo-se do seu pecado, para que o Espírito seja derramado no seu coração, para que nós podemos juntos viver uma vida nova. Eu vou perguntar mais uma vez, você está aqui dentro com o olho fechado, com a cabeça baixada, você que nunca fez um sinal, uma declaração que quer aceitar o Senhor como Salvador, faça um sinal com as suas mãos. É a última vez que eu vou perguntar. Eu queria orar com você. Pessoal, preste atenção pela internet, nós vamos todos orar. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor sonde os nossos corações. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, Senhor. Precisamos voltar, Senhor, como a Tua palavra diz em Apocalipse, a viver o primeiro amor. Nós possamos nos derramar aos Teus pés novamente. Que nós possamos chorar aos Teus pés mais uma vez, Senhor. Que nós possamos ter a alegria da salvação mais uma vez. Que nós possamos testemunhar, cheios do Teu Espírito para outra pessoa. Que nós possamos, Senhor, pela bondade e misericórdia do Senhor, vemos o Teu agir acontecer no nosso meio, vemos o Teu agir aqui na nossa Igreja Batista no Parque Lafayette, ver o Teu agir no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa casa, e que nós possamos, Senhor, pela fé dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu quero orar por coisas que nós não podemos resolver aqui nesta noite. Existem algumas situações aqui no nosso meio que nós não podemos resolver. Situação de doença que nós não podemos resolver, situação de restauração familiar que nós não podemos resolver, situação de conversão que nós não podemos resolver, mas eu quero te pedir, Senhor, que tudo aquilo que nós não podemos fazer, a Tua palavra diz que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. E não há nada impossível para o Senhor. O Senhor pode fazer todas as coisas, porque o Senhor criou todas as coisas. O Senhor governa sobre todas as coisas. Tudo está debaixo da Tua autoridade, no nome de Jesus. Então eu quero te pedir, Senhor, cure este que está doente. Restaure os corações, console os que precisam de consolo, restaure casamentos, traga de volta as nossas famílias para o Teu altar, e que nós podemos ver, Senhor, um grande mover de Deus no nosso meio, não porque nós estamos pedindo simplesmente, mas porque o Teu Espírito Santo já está derramado sobre toda a Igreja de Cristo, e nós fazemos parte da Igreja de Cristo Jesus para sempre, Senhor. Muito obrigado por tudo, é isso que eu quero te pedir, em nome de Jesus, amém e amém.